Olá, amigos. Nós hoje vamos aqui conversar um pouquinho sobre vida renovada, que é o capítulo 15 do livro Momentos de Saúde e de Consciência, de Joana de Ângeles. Após tantas turbulências, né, que se renovam dia a dia, de tantas dificuldades que a gente atravessa, é sempre oportuno a gente refletir sobre o que pode ser renovado, o que pode ser transformado em nossa vida. Então, antes da gente conversar, vamos fazer aqui um breve preparo, lendo o trechinho final do capítulo 17, Sede Perfeitos, que fala de cuidar do corpo e do espírito. Então, o parágrafo final, para nos sintonizar assim com a paz, a serenidade, o equilíbrio e a vontade de se melhorar, diz assim: Georges, um espírito protetor que se comunicou em Paris em 1983. Amai, portanto, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio lhe fez cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido é pelos acidentes que causa. Por acaso sereis mais perfeitos se, martirizando o corpo, não ficares menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está aí. Ela se encontra inteiramente nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Vamos, então, nos concentrar aqui um pouquinho para fortalecer a nossa conexão com a espiritualidade maior, trazendo o nosso pensamento o mais focado possível para esses minutinhos de reflexão, desconectar um pouco das preocupações do dia a dia, dos ruídos exteriores, e dizer assim: a Deus, nosso Pai amoroso, presente em cada momentinho, em cada situação, em cada célula do nosso corpo, para que sejamos intuídos, fortalecidos, dóceis às intuições dos espíritos superiores, perseverantes nos momentos de dor, e que tenhamos agora, nessa conversa, em torno do pensamento superior e tão curativo das nossas almas, que é o pensamento de Joana de Ângeles, a assistência desse espírito tão amoroso e sábio, a assistência dos amigos espirituais dessa casa espírita tão querida, dos amigos espirituais que conduzem o movimento espírita em todas as suas frentes e que contribuem para que a doutrina chegue consoladora e verdadeira aos corações, sintonizando, sobretudo, com Jesus, nosso Mestre Maior, e contigo, Deus, nosso Pai, de amor e bondade, possamos então dar por iniciada essa nossa conversa nessa gravação sobre a vida renovada. Que assim possa ser. Então, como já anunciei aí pela prece, né, nós vamos conversar sobre vida renovada, que é o capítulo 15 do livro Momentos de Saúde e Consciência. A conversa se inicia no capítulo chamando a nossa atenção para essa dinâmica que a vida
nos apresenta na natureza, né? Nada se mostra estático, permanente, imutável. Tudo evolui, tudo se transforma, tudo se modifica, e nós ainda nos sentimos um tanto ou quanto incomodados com isso, e, em geral, de maneira inconsciente, tentamos segurar, tentamos nos conter, tentamos impedir ou ficamos muito inconformados, e daí, às vezes, deprimidos, às vezes ansiosos, diante desse cenário de mudança, né? Mas não é uma mudança ao acaso, né? É uma mudança própria do movimento da lei de progresso. Então, como estamos em constante ascensão, as mudanças visam justamente impor, né, ao nosso espírito esse deslocamento na direção da mudança para melhor, esse impulso na direção do aprendizado. Então, a parte inicial, porque o trecho é dividido em 3 sessões, né? O trecho inicial chama a nossa atenção para essa dinâmica. Se nós olharmos, né, para a nossa vida, não importa em que idade nós estamos agora, nesse momento, nós podemos ver quantas mudanças já aconteceram, né? Como nós passamos da infância para a juventude, para a maturidade, no meu caso, já para a velhice, né? Dos papéis que desempenhamos, fomos estudantes, fomos profissionais iniciantes, ainda inseguros, tivemos relacionamentos que se iniciaram e depois podem ter terminado. Tivemos filhos, fomos pais de crianças, jovens, hoje podemos ser pais de adultos. Os nossos papéis na sociedade, na família, estão submetidos a esse dinamismo. Os locais onde nós trabalhamos, até a própria casa espírita, né? Quantas mudanças, nós que frequentamos uma casa por muitos anos, quantas mudanças nós assistimos acontecer no espaço físico, nos trabalhos, nas pessoas, tanto as que lá estão executando as suas tarefas, como no tipo de público que a procura. Enfim, é tudo dinâmico, nada é parado e estático. Então, olhando assim, né, esse primeiro momentinho, Joana fala dessa transformação constante e chama a atenção para o fato de que, se hoje eu não tenho mais filhos pequenos, se hoje eu não executo mais aquele trabalho profissional, se hoje a minha função na casa espírita mudou por alguma razão, se hoje a cidade não é aquela a qual eu me acostumei, me habituei, passou por transformações, na verdade, nada morre, nada se extingue, já é uma lei, né, da biologia, e nada se extingue, nada morre, tudo se transforma. A energia de um lado, de uma forma, se transforma em outra forma de energia. E a matéria tem os seus elementos distribuídos para construir novas formas, quando aquelas formas se extinguem. Então, nunca é demais a gente estudar, não vamos fazer isso agora aqui, nesse tempo, mas fica aí o convite, né, para que a gente se intere das transformações que acontecem na vida psicológica, na vida física, na natureza, desde o micro ao macrocosmo, está tudo em contínua transformação. E nós temos, apesar de alguma resistência mais derivada das nossas incertezas, das nossas inseguranças, nós temos essa aspiração, esse desejo de progresso.
que muitas vezes se manifesta em direções equivocadas. Por exemplo, mais e mais aquisições materiais, né? Mais e mais cuidados com a aparência, mais e mais busca de popularidade, né? Hoje a gente aí com as redes sociais, as pessoas se medem pelo número de seguidores, né? Se medem os próprios valores pelos números de seguidores, mas o que está na base, o que está gerando esse movimento de mudança para melhor é justamente a manifestação da lei de progresso que está em nós, expressão desse caráter dinâmico da criação. Então, aspirar e inundar-se dessa energia vital é ato de inteligência aplicado à preservação de conquistas e à ampliação delas. Nesse incessante fluxo de energia que emana de Deus, né? Eclodem as possibilidades inatas do ser e ele se apercebe da glória e da alegria de viver. Então, quantas vezes a gente tem a sensação ou se entrega ao desânimo, acredita que não há motivo para ter alegria de viver, se percebe desmotivado, mas tenhamos certeza, não fomos criados para isso, e essa sensação ela irá nos causar um incômodo crescente até que nós nos sintamos compelidos, obrigados quase a buscar saídas alternativas. Então, é claro que a gente pode escolher evoluir de uma forma mais proativa, evoluir de uma forma mais dinâmica, buscando eu mesmo me conectar com essa energia vital que emana de Deus e que percorre toda a criação para aderir à mudança, aderir à transformação, acolher as mudanças e as transformações e começar a enxergar nelas o que tenho para aprender, o que tenho para fortalecer em mim, o que tenho para crescer, o que tenho para incorporar à minha bagagem ideias renovadas, que são a matriz de atitudes renovadas. E aí, a partir desse comentário inicial, Joana de Ângeles vai dar um caminho, né? É o caminho, mas eu posso acolher ou não acolher, mas, com certeza, essa proposta de ser proativo na própria existência e não apenas me abandonar, demorar num lugar de resistência à mudança, de reclamação, vai apenas aumentar o meu sofrimento e fazer com que, em algum momento, eu busque me deslocar dessa posição. Então, ela diz assim: primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para si, é fazer uma autoavaliação, tirar o olhar das queixas do que acontece fora, né? Tirar o olhar das queixas do momento, da política, dos vícios, do que as pessoas fazem que me incomoda, e começar a olhar para dentro e ver como eu posso dar respostas mais saudáveis, mais positivas a todas essas circunstâncias que, obviamente, escapam ao meu controle, né? Então, para que a vida estuie em abundância em ti, faz uma cuidadosa avaliação de como te sente, como estás e o que tens conseguido. Então, tudo começa com autoconhecimento, não é? Todas as respostas que nós procuramos fora estão dentro. A semente de todas as mudanças estão dentro. Então, essa cuidadosa avaliação é exatamente isso, é uma cuidadosa avaliação.
Então, Santo Agostinho nos deu ali aquele relato de como ele fazia. Ele fazia esse trabalho de cuidadosa avaliação e nos ensina lá na resposta 919A o seu processo, né? Como é que ele fazia todas as noites, dava um balanço, e não ficava só nisso, de aqui age bem, ali não age bem. Também se fazia perguntas que são cruciais, aquelas perguntas do tipo da pergunta de Paulo de Tarso também, né? Por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço? Então, as respostas estão em nós. As respostas do por que nos mantemos em lugares de sofrimento, por que nos mantemos em lugares de doença, por que nos sentimos impotentes, como temos todo o poder de transformar a nossa experiência familiar, cultural, religiosa, porque me mantenho apegado, acomodado a lugares de dor, que nem aquele cachorrinho, né, da história do posto, que ficava ali em cima de um prego uivando, mas não saía dali, né, da onde tinha aquele prego. Então, essa cuidadosa avaliação é o passo inicial para quem quer realmente renovar a sua vida. Esse passo tem um poder extraordinário que a gente não dimensiona enquanto não procede a essa cuidadosa avaliação em caráter disciplinado, em caráter de quem está fazendo uma coisa séria, né? Em caráter de quem deseja essa transformação. E ela fala em coragem, né? Tem coragem para proceder a uma autoanálise consciente, responsável e enriquecedora, de forma que, ao constatares os resultados negativos, te disponhas ao enfrentamento revolucionário das mudanças de crenças, pensamentos, hábitos, comportamentos, de tudo quanto constitua obstáculo ao teu desenvolvimento, a valorização da vida e suas realizações. Então, por que é preciso coragem? Porque a gente se acomoda na reclamação, porque é mais fácil, embora seja totalmente improdutivo, eu apontar para fora e ficar ali reclamando que não recebo isso, não recebo aquilo, que o mundo é assim, que o mundo é assado, que isso é difícil. Então, às vezes, a gente assiste a uma palestra, faz uma leitura, acha as ideias muito interessantes, mas aí a nossa conclusão é muito difícil. Isso é muito difícil. Esse pensamento equivale justamente a uma crença negativa. Então, ela fala que nós precisamos reavaliar nossas crenças e mudar as nossas crenças. Muitas vezes a gente está repetindo e o cérebro vai se condicionando que tal mudança, que tal coisa é muito difícil, sem nunca ter tentado. Então, se eu concluo que algo é muito difícil, mas eu nunca tentei, de fato, fazer aquilo, eu estou paralisado por uma crença que vai ganhando uma característica de realidade, mas é apenas uma crença. Me ocorre agora uma historinha bem rápida de um companheiro que o filho adulto, né, casou, mudou, sei lá, viajou, depois não deu nada certo daquilo, ele voltou para a casa do pai. E o pai até ficou feliz pela presença do filho, pela companhia, só que o filho não voltou só para a casa do pai, ele voltou para a infância. Então, não assumia compromisso com a limpeza, com as compras, com as contas, com nada, né? E o pai foi ficando indignado, foi ficando revoltado e reclamava muito, né, dessa situação lá no nosso grupo terapêutico do Autocura, né? Aí, bom,
Nana é um grupo terapêutico, as pessoas relatam suas experiências, isso ajuda cada um a pensar, e ele pensou assim, bom, como pode começar a pôr limites? Porque é preciso pôr limites, não é? Se é necessário pôr limites para a criança, para o jovem, como é que eu vou dizer, é uma questão de sobrevivência colocar limites para um adulto que está vivendo como criança. Mas ele sentia um medo, ele achava que não ia dar certo, ele achava que o filho ia se aborrecer, que o filho ia brigar, que não ia conseguir, mas, afinal, ele conseguiu dizer para o filho: olha, a partir desse mês você vai pagar a conta de luz. E o rapaz respondeu para ele: ah, tá. Simples assim, ah, tá. Então, por que o rapaz não pagava as contas de luz? Porque nunca tinha parado para pensar. Ele achava que era natural, que naquela casa quem pagava as contas era o pai, né? Então, assim, as nossas crenças de que não conseguiremos, de que não seremos bem-sucedidos, de que vai dar muito trabalho, de que vai ser muito difícil, de que é muito perigoso, são crenças que precisam ser, primeiro, vistas e depois contestadas e desafiadas para que possam ser desmontadas, para que aquela construção que a gente mesmo fez desabe. Né? Então, olhando para dentro, Joana vai já adiantar que nós vamos encontrar velhos hábitos arraigados, pensamentos viciosos, vontade enfraquecida, não é vontade fraca, ninguém tem vontade fraca, a vontade é uma potência divina. Né? Então, não tem vontade fraca, tem vontade enfraquecida por não ser aplicada, por não ser posta em ação. Né? Atavismos perniciosos, que são estas crenças, né? Ressentimentos conservados conspirarão contra teu programa de renovação. Então, ela já está adiantando o que a gente vai encontrar que vai, de alguma forma, atrapalhar essa nossa vontade de renovação. Vamos encontrar essas coisas. E se a gente já sabe que vai encontrar essas coisas, a gente já pode se armar, se fortalecer de novas ideias e novas posturas, e da onde podemos buscar ajuda, e de como podemos nos fortalecer. Ferramentas muito simples, não é? Como uma prece, como uma leitura, como uma conversa amiga, podem nos ajudar, e até mesmo um processo terapêutico, porque essas coisas muito arraigadas, às vezes, são bastante resistentes à mudança. Né? Ela adianta aí alguns pensamentos que a gente costuma ter, né? Acreditar-te-ás cansado, idoso demais para a mudança e, às vezes, jovem, desequipado de vontade, sem força moral, incapaz de enfrentar situações novas, e cederás à tentação de permanecer como te encontras, com problemas, angústias, insatisfação e sucesso. Quer dizer, me conformo com o prego. Então, é natural, quando você pensa em renovação, que esses monstrinhos que estão fortes, porque têm sido bem nutridos, se ergam diante de nós. Né? Mas ela afirma sem deixar margem para dúvida. E se tem alguma coisa que eu quero que vocês guardem dessa conversa, é essa frase aqui: és capaz de superar o pessimismo e a falta de autoestima que te foram impingidos e aceitaste sem relutância. Esse é o teu momento e não mais tarde ou nunca mais. Então, o pessimismo e a baixa autoestima são obstáculos que se colocam diante das ideias, das sugestões, do movimento de renovação, e são muito poderosos, mas não são mais poderosos
do que o espírito imortal, do que a centelha divina que nós somos, e que fomos nós mesmos que aceitamos que esse pessimismo, que essa falta de confiança nas nossas possibilidades se instalassem em nós. E essa coisa de deixa para amanhã, deixa para o mês que vem, deixa para outro dia, deixa para o ano, deixa para quando isso passar, é uma decisão nossa também, e que nós podemos revogar a hora que a gente quiser. Feito isso, passemos à ação renovadora. O último trechinho, que será o último trechinho aqui da nossa conversa, ela vai comentar: os velhos hábitos criam fortes resistências e lutarão contra tuas disposições. Então, o que é um hábito? Um hábito é um comportamento que responde a um estímulo que é repetido, 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 repetido. Então, eu fico ansioso, vou comer doce. Então, toda vez que eu fico ansioso, eu vou comer doce. Esse é um hábito que, desde o cérebro, vai pavimentando de neurônio a neurônio até que aquela ação se realize. É muito rápido e é muito forte. Então, para eu mudar esse hábito, e fiquei ansioso, vou comer doce? Não, não vou comer doce, vou fazer uma prece, vou fazer uma meditação, vou focar na respiração, eu vou ter que repetir e repetir e repetir, e abandonar e abandonar e abandonar aquele outro comportamento para consolidar o outro hábito a nível espiritual e físico. Trata-se de um novo programa que vivenciarás passo a passo, firmando-se a pouco e pouco até o momento dos bons resultados. Então, nós precisamos construir estradas que, dos estímulos, das emoções, das situações existenciais, nos levem para outros lugares, para outros funcionamentos, que não aqueles que só agravam, só aprofundam as nossas doenças emocionais e físicas também. Não desistas nunca de te renovares para melhor, porquanto a vida não retorna às mesmas condições, circunstâncias em tempo, embora nunca cesse de manifestar-se e oferecer ensejos. Então, eu ouvi essa conversa aqui, eu li essa história ali, eu ouvi aquela palestra lá, eu fiz uma terapia, estou decidida a não responder mais aos estímulos existenciais da forma adoecida a qual me habituei. Choramingar, reclamar, usar coisas, anestésicos. Não, vou fazer diferente. Mas já ouvi a palestra, já fiz a prece, já li a mensagem, mas torno a fazer aquilo. A Joana já nos avisou que isso vai acontecer. O importante é não parar. E tenta de novo, experimenta de novo. Vamos empurrando esse limite cada vez mais para frente, até que um dia a gente vai olhar para essa coisa que nos parece tão difícil e pensar assim: caramba, era só isso que era para fazer? Era só essa adaptação que era necessária? Era só essa mudança de olhar que eu precisava ter, né? Esse livro eu amo muito, eu adoro, porque ele tem pequenos textos de meditação, de internalização do conteúdo. Então, a gente vai encerrar propondo que você se concentre, relaxe, feche os olhos e vá fazendo a transposição do que eu vou ler para dentro do seu espírito. A energia divina dá origem à vida em toda parte. Domina-me. Indefinível o ato de viver e pensar, sentir e amar, alcança o clímax no ser humano. Essa energia poderosa em mim induz-me à captação de novos recursos
para o crescimento e a autorrealização. Escolho a opção da felicidade. Escolho a opção da felicidade. Não cederei ao marasmo, às injunções perturbantes a que me acostumei. Sou vida em desdobramento. Escolho a opção da felicidade. Não cederei ao marasmo, às injunções perturbantes a que me acostumei. Sou vida em desdobramento. Reergo-me e adquiro novos padrões de pensamento, de ação, para tornar-me pleno. Reergo-me e adquiro novos padrões de pensamento, de ação, para tornar-me pleno. Posso traduzir todo esse texto, lembrando que o livro existe em PDF, ou, o que é mais legal, né, é fácil de ser adquirido, e aí a gente ajuda a nossa Casa Espírita e a Mansão do Caminho. Mas, se eu não fizer isso, eu posso construir meu próprio texto, algo que eu possa dizer para mim mesmo, num breve momentinho de reflexão que eu inclua na minha vida. Isso eu posso fazer desde agora. Então, assim, ainda ajo de forma a não dar os passos que preciso dar para melhorar, mas eu tenho poder para isso, eu vou pensar em novas maneiras, eu vou me abastecer, eu vou me cuidar, eu vou me fortalecer e vou mudar cada dia um pouquinho até que a minha vida esteja efetivamente renovada. E quantas vezes houverem recaídas, quantas vezes haverão resistências e transformações positivas. Era isso, queridos, que eu queria compartilhar com vocês nesse momento, e vamos apenas fazer aqui a nossa prece de agradecimento por esse momento, por esse canal de comunicação que nos é oferecido, pela presença dos amigos espirituais que, junto a nós, aumentam a nossa compreensão e nos ajudam a focalizar e a concentrar, e convidar a todos para se manterem fiéis, se manterem presentes nos estudos, nos trabalhos que a Casa Espírita nos oferece, porque a ligação com o amor é a atitude renovadora mais poderosa. Que, sendo assim, em nome de Deus, dos Espíritos amigos, possamos, de nossa parte, declarar encerrada a nossa conversa nesse momento. Que assim possa ser.